32 anos. Foi esse o tempo que dediquei da minha vida a um filho que cuspiu no meu rosto com palavras que jamais esquecerei. Até que enfim, velha inútil, agora suma da minha vida. Essas palavras saíram da boca do meu Joaquim, aquele mesmo menino que embalei em meus braços nas madrugadas frias, que enxuguei lágrimas quando caía no quintal, que alfabetizei com paciência sentada na mesa da cozinha. Meu nome é Amélia Ferreira. Tenho 67 anos e nunca imaginei que a dor de parir pudesse ser menor que a dor da ingratidão de um filho. A vida tem dessas coisas, não é mesmo? A gente planta, rega, cuida, protege do vento forte. E quando a árvore finalmente cresce, ela não só não dá frutos, como ainda tenta te derrubar com seus galhos. Ainda sinto o gosto amargo daquele dia no cartório Figueiredo. O cheiro de papel antigo, o som da caneta arranhando o documento, o sorriso falso da Clarice, minha nora. Era para ser um dia de alegria. Um presente de casamento para um filho que dizia sonhar com a casa própria. Uma casa no valor de 780 mil, em Águas Claras, um dos melhores bairros de Florianópolis. Uma casa que representava anos do meu trabalho duro nas farmácias que construí depois que meu marido faleceu. Lembro de cada detalhe daquele momento. O tabelião Geraldo, com seus óculos na ponta do nariz, me olhando com certo cuidado quando assinei o último papel. Meu advogado, Dr. Paulo, um amigo de décadas, em pé ao meu lado. E meu filho, impaciente, batendo o pé no chão de porcelanato do cartório, como fazia quando criança, e queria um brinquedo novo. Quando o último papel foi assinado, me levantei com certo esforço. Minha artrite já não me deixa tão ágil quanto antes. E tentei abraçar Joaquim. Foi quando aconteceu. Em vez de me receber nos braços, ele deu 2 passos para trás, como se meu toque pudesse contaminá-lo com alguma doença. Seus olhos, antes ansiosos, agora exibiam um brilho diferente. Um brilho frio, calculista. E então, sem qualquer aviso, ele soltou aquelas palavras na frente de todos. Até que enfim, velha inútil, agora suma da minha vida. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Vi o tabelião Geraldo congelar com a caneta no ar. Vi o rosto de Dr. Paulo transformar-se numa máscara de indignação. Vi o sorrisinho discreto nos lábios pintados de vermelho de Clarice. Mas acima de tudo, senti meu coração partir em 1000 pedaços, como um vaso antigo jogado contra a parede. Naquele momento, minhas pernas perderam a força. Se não fosse por Dr. Paulo, teria caído ali mesmo, sobre os papéis que acabara de assinar. Papéis que representavam não apenas a transferência de um imóvel, mas a entrega de anos de sacrifício, de noites mal dormidas, de refeições puladas para economizar. As pessoas dizem que, em momentos de choque profundo, nossa mente processa tudo em câmera lenta. E foi exatamente assim que aconteceu comigo. Em segundos que pareceram horas, revivi cada sacrifício que fiz por aquele homem que agora me olhava com desdém. Lembrei-me de quando vendi minhas joias para pagar sua faculdade de corretagem. Das vezes que deixei de viajar para conseguir comprar o carro que ele tanto queria. Das noites em que fiquei acordada quando ele demorava a voltar de uma festa, rezando para que estivesse bem. Lembrei-me do dia em que ele me apresentou Clarice, e do incômodo que senti, mas ignorei, porque queria vê-lo feliz. Dr. Paulo me conduziu para fora do cartório, enquanto eu tentava processar o que havia acontecido. Meus olhos, embaçados pelas lágrimas, mal conseguiam enxergar os degraus da escada. Ouvia vagamente a voz do meu advogado dizendo que tudo ficaria bem, que ele cuidaria disso. Mas como algo poderia ficar bem depois daquilo? Como continuar vivendo depois de descobrir que seu único filho, sua razão de viver por tantos anos, nutria tal desprezo por você? No carro, com as mãos trêmulas, peguei meu celular. Dr. Paulo dirigia em silêncio, lançando olhares preocupados na minha direção. Ele sabia o quão devastada eu estava. Afinal, foi ele quem me aconselhou durante o divórcio, quem me orientou quando abri minha primeira farmácia, quem me deu suporte quando fiquei viúva. E agora, estava ali, testemunhando o que talvez fosse a maior dor da minha vida. Olhando pela janela, vi famílias caminhando pelas calçadas, mães de mãos dadas com seus filhos, jovens ajudando idosos a atravessar a rua, cenas cotidianas que, de repente,
pareciam pertencer a um mundo ao qual eu não tinha mais acesso. Um mundo onde as relações familiares eram baseadas em amor e respeito, não em interesse e desdém. As lágrimas escorriam silenciosas pelo meu rosto. Não eram lágrimas de tristeza apenas, mas de raiva. Raiva de mim mesma por ter sido tão cega, por ter ignorado os sinais que estavam lá, o tempo todo. A impaciência crescente de Joaquim quando eu precisava de ajuda. O modo como ele e Clarice cochichavam e se calavam quando eu entrava na sala. As visitas cada vez mais raras, sempre com pedidos de dinheiro ao final. Quando chegamos ao edifício Brisas do Mar, onde moro, Dr. Paulo insistiu em subir comigo. Disse que eu não devia ficar sozinha naquele momento, mas eu precisava de alguns minutos. Apenas alguns minutos para absorver tudo aquilo. Prometi que ligaria para ele assim que me sentisse melhor, e que por enquanto iria apenas descansar. Mas descanso era a última coisa em minha mente quando fechei a porta do apartamento. Em vez disso, com uma clareza que só a dor extrema pode trazer, peguei novamente o telefone. Havia uma ligação que precisava fazer urgentemente. Uma ligação que mudaria completamente o rumo daquela história que meu filho pensava já ter escrito. Sentei-me na poltrona da sala, aquela mesma poltrona onde o embalei tantas vezes quando bebê. Olhei para a foto dele na estante, sorrindo em sua formatura, com o braço em volta do meu ombro. Parecia uma imagem de outra vida, de pessoas que não existiam mais. Disquei o número que sabia de cor. Enquanto aguardava, senti uma calma estranha me invadir. A calma que vem depois da tempestade, quando percebemos que sobrevivemos ao pior. Ou talvez, a calma que precede a verdadeira tempestade. Alô? A voz do outro lado da linha era familiar, reconfortante. Sebastião? É a Amélia. Preciso que você volte para Florianópolis o mais rápido possível. Aconteceu algo com o Joaquim. Meu irmão mais velho sempre foi meu porto seguro. Mesmo morando longe, era nele que eu pensava nos momentos de crise. O que houve, Amélia? Ele está bem? A preocupação na voz dele era genuína. Afinal, ele viu Joaquim crescer. Foi quase um pai para ele depois que meu marido partiu. Fisicamente, sim, mas acho que perdi meu filho hoje, Sebastião, e preciso da sua ajuda para lidar com isso. Enquanto explicava brevemente o ocorrido, sentia as engrenagens da minha mente trabalhando. Não era apenas dor o que sentia agora, era determinação. Uma senhora de 67 anos pode parecer frágil aos olhos de um filho ingrato. Pode parecer uma velha inútil, como ele disse. Mas uma mulher que construiu um negócio do zero, que enfrentou a viuvez, que criou um filho sozinha, tem mais força do que aparenta. E foi exatamente essa força que me fez lembrar da cláusula especial que Dr. Paulo havia incluído na escritura. Uma cláusula que meu filho, em sua arrogância e pressa, provavelmente nem se deu ao trabalho de ler. Uma cláusula que me daria 90 dias preciosos, antes que a transferência da casa fosse efetivamente concluída. Depois daquele telefonema para meu irmão Sebastião, passei a noite em claro, olhando para o teto do meu quarto. As palavras de Joaquim ecoavam em minha mente como um disco quebrado. Velha inútil. Suma da minha vida. Ah, como chegamos a esse ponto? Em que momento meu menino de olhos doces se transformou nesse homem que me olhava com tanto desprezo? A madrugada me trouxe lembranças que há muito estavam guardadas. Lembrei-me do dia em que descobri que estava grávida. Carlos, meu marido, chorou de emoção quando contei. Nós tínhamos tentado por 5 anos, passado por 3 abortos espontâneos. E então, quando quase desistimos, veio Joaquim. Nosso milagre. Nosso pequeno guerreiro que resistiu a uma gravidez de risco. O quarto que preparamos para ele ainda está guardado em minha memória em cada detalhe. As paredes em tom azul claro, as nuvens que Carlos pintou no teto, o berço de madeira maciça que compramos parcelado em 12 vezes, porque nossa situação financeira não era das melhores. Mas nada disso importava. Tínhamos amor de sobra para compensar qualquer carência material. Joaquim nasceu numa noite chuvosa de maio, 10 horas de trabalho de parto. Quando finalmente o colocaram em meus braços, jurei que faria qualquer coisa para protegê-lo. Qualquer coisa.
e cumpri essa promessa por décadas, mesmo quando isso significou abrir mão dos meus próprios sonhos. Carlos era farmacêutico. Tinha uma pequena farmácia no centro de Florianópolis, que mal dava para pagar as contas. Mas ele amava o que fazia, especialmente o contato com os clientes, muitos dos quais se tornaram amigos ao longo dos anos. Eu trabalhava como auxiliar administrativa numa empresa de importação, um trabalho que não me trazia satisfação, mas garantia um salário estável que complementava nossa renda. A infância de Joaquim foi feliz, pelo menos é o que gosto de acreditar. Não tínhamos luxos, mas nunca faltou comida na mesa, roupas limpas no armário, livros na estante. Aos finais de semana, íamos à Praia da Armação, onde ele corria pela areia enquanto Carlos e eu observávamos, de mãos dadas, construindo sonhos para nosso futuro juntos. Quando Joaquim completou 7 anos, nossa vida mudou drasticamente. Carlos foi diagnosticado com um câncer agressivo no pâncreas. Em 6 meses, vi meu marido, um homem que sempre transbordava energia e otimismo, definhar diante dos meus olhos. Perder peso, perder cor, perder esperança. Mas nunca perder a ternura ao olhar para o nosso filho. No leito do hospital, dias antes de partir, Carlos segurou minha mão e disse: "Amélia, você é a mulher mais forte que conheço. Sei que vai conseguir seguir em frente, por você e pelo nosso menino. A farmácia, talvez seja melhor vender, começar algo novo, mas eu não vendi." Após o funeral, enquanto processava o luto, percebi que a farmácia era o legado de Carlos, a marca que ele deixou no mundo. E eu não permitiria que esse legado se perdesse. Então, com o pouco que sabia sobre o negócio, afinal, eu apenas ajudava ocasionalmente nos finais de semana, decidi assumir o comando. Os primeiros meses foram um desastre. Eu não entendia de medicamentos, de estoque, de fornecedores. Cometi erros, perdi dinheiro, quase desisti várias vezes. Mas havia algo em mim, uma resiliência que nem eu mesma conhecia, que me fazia levantar todas as manhãs, abrir a farmácia e tentar novamente. Joaquim tinha 8 anos quando Carlos partiu, jovem demais para compreender completamente a morte, mas velho o suficiente para sentir sua ausência como um buraco negro em seu pequeno universo. Ele se tornou mais quieto, mais introspectivo. À noite, eu o encontrava muitas vezes chorando silenciosamente em seu quarto, agarrado à camisa favorita do pai, que guardei para ele como lembrança. Equilibrar o luto de um filho com o meu próprio foi um dos maiores desafios que enfrentei. Havia dias em que eu queria apenas me enrolar na cama e chorar até secar. Mas não podia. Tinha um menino que dependia de mim, uma farmácia para administrar, contas para pagar. Foi nesse período que conheci Dr. Paulo Rezende. Ele entrou na farmácia buscando um medicamento para a mãe idosa e notou minha expressão de desamparo quando não conseguia encontrar o que ele precisava no sistema. Ofereceu-se para ajudar, e de alguma forma, acabamos conversando por horas após o fechamento da loja. Paulo era advogado, especializado em direito empresarial. Ofereceu-se para me orientar na gestão da farmácia. No início, recusei. Orgulho, talvez. Ou medo de confiar em um estranho. Mas ele era persistente, de uma forma gentil e respeitosa. E eu, eventualmente, cedi. Com a orientação de Paulo, a farmácia começou a se recuperar. Contratamos um farmacêutico competente, reorganizamos o estoque, implementamos um novo sistema de vendas. Aos poucos, fui aprendendo sobre o negócio, descobrindo que tinha um talento natural para a gestão que nunca havia explorado. Enquanto isso, Joaquim crescia. Os anos da pré-adolescência foram difíceis. Sem a figura paterna, ele buscou modelos em amigos mais velhos, nem sempre as melhores companhias. Houve problemas na escola, pequenos atos de rebeldia, palavras duras ditas em momentos de raiva adolescente. Lembro de uma noite, quando ele tinha 14 anos, em que chegou tarde, cheirando a cigarro. Confrontei-o, e ele gritou que eu não entendia nada, que estava sempre ocupada demais com aquela maldita farmácia para prestar atenção nele. Suas palavras me atingiram como facas. Seria verdade? Eu estava negligenciando meu filho enquanto tentava construir um futuro para nós dois? Essa dúvida me atormentou por anos. Tentei compensar,
talvez de forma equivocada, dando a Joaquim o que ele pedia. O videogame mais caro, as roupas de marca que seus amigos usavam, as viagens de férias para destinos que mal podíamos pagar. Pensava que assim preencheria o vazio que a ausência constante deixava. Um erro clássico de tantas mães solo, tentando ser pai e mãe ao mesmo tempo e falhando em ambos os papéis. A farmácia, porém, prosperava. Aos 17 anos de Joaquim, já tínhamos 3 unidades em diferentes bairros de Florianópolis. Eu trabalhava incansavelmente, dormindo apenas 4 ou 5 horas por noite. Meus finais de semana eram dedicados a planilhas, reuniões com gerentes, estratégias de expansão. E Joaquim? Ele estava cada vez mais distante. Quando chegou o momento de escolher uma faculdade, ele optou por administração. Vou assumir os negócios da família um dia, não é? Disse com um sorriso que não alcançava seus olhos. Senti um misto de orgulho e apreensão. Era isso que ele realmente queria? Ou estava apenas seguindo um caminho que achava que eu esperava dele? A verdade é que nunca pressionei Joaquim a seguir meus passos. Pelo contrário, sempre o incentivei a descobrir sua própria paixão. Se quisesse ser artista, médico, professor, eu o apoiaria integralmente. Mas talvez minha dedicação ao trabalho tenha transmitido uma mensagem diferente, não dita, que o sucesso profissional era o que mais importava. A faculdade trouxe uma nova fase. Joaquim alugou um apartamento próximo ao campus, dizendo que precisava de independência. Começou a trabalhar meio período numa imobiliária, por indicação de um colega. Foi lá que descobriu sua verdadeira vocação, o mercado imobiliário. Abandonou a administração no 3º semestre e se matriculou em um curso técnico de corretagem. Confesso que fiquei desapontada, não pela mudança em si, mas pela forma como ele a comunicou. Um simples telefonema de 5 minutos, sem qualquer discussão prévia. Mas engoli o desapontamento e ofereci apoio. Se é isso que você quer, filho, vou te ajudar no que precisar. E ajudei. Paguei o curso. Comprei um carro para que ele pudesse visitar imóveis com clientes. Financiei sua primeira participação numa feira do setor. Joaquim tinha talento natural para vendas. Charme, lábia, persistência. Em pouco tempo, destacou-se na imobiliária onde trabalhava. Nos anos que se seguiram, nossas vidas tomaram rumos diferentes. Eu continuei expandindo a rede de farmácias, abrindo unidades em cidades vizinhas. Joaquim construiu sua carreira como corretor, especializando-se em imóveis de alto padrão. Nos víamos em almoços dominicais ocasionais, datas festivas, aniversários, conversas educadas, mas superficiais. Um abismo silencioso crescendo entre nós. Foi em um desses almoços que ele me apresentou Clarice. Linda, elegante, articulada, formada em marketing, trabalhava na área de comunicação de uma grande construtora. O modo como ela olhava para Joaquim parecia genuíno, amoroso. Ou pelo menos foi o que quis acreditar. Algo nela, porém, me incomodava. Talvez o interesse excessivo que demonstrou pelas minhas farmácias logo no primeiro encontro. Ou o comentário casual sobre a fortuna que eu devia estar acumulando. Ou a forma como seus olhos brilharam quando mencionei meu apartamento no edifício Brisas do Mar, um dos mais valorizados da cidade. Mas quem era eu para julgar? Talvez estivesse sendo apenas uma sogra ciumenta, incapaz de aceitar que seu filho agora tinha outra mulher em sua vida. Engoli minhas ressalvas e sorri, feliz por vê-lo feliz. Ou aparentemente feliz. O namoro evoluiu rapidamente. Em 6 meses, estavam noivos. O casamento foi marcado para o ano seguinte. Joaquim tinha 30 anos, Clarice 28. Uma bela idade para começar uma família, pensei. Os preparativos para o casamento trouxeram Joaquim de volta à minha vida com mais frequência. Ou melhor, trouxeram Clarice, sempre acompanhada por ele. Ela assumiu o comando dos planos, escolhendo tudo, do buffet às flores, consultando-me apenas sobre o pagamento das contas. E que contas? Uma festa para 300 convidados, muitos dos quais eu sequer conhecia. Vestido importado, decoração extravagante, lua de mel nas Maldivas. Cada novo orçamento que Clarice me apresentava era mais absurdo que o anterior. Mas eu pagava, sem questionar. Afinal, o que é dinheiro comparado à felicidade do seu único filho?
Foi durante esse período que Joaquim e Clarice começaram a falar sobre o sonho da casa própria. Um lugar para construírem sua vida juntos, formarem sua família. Joaquim, irônico para um corretor de imóveis, ainda morava de aluguel num apartamento pequeno. Clarice dividia um imóvel com 2 amigas. Estamos economizando cada centavo para dar entrada numa casa, dizia Joaquim, enquanto Clarice assentia, com aquele olhar que agora eu reconhecia bem, o olhar de quem planeja o próximo passo. Um dia, cerca de 2 meses antes do casamento, convidei Joaquim para um café, apenas nós 2. Queria passar algum tempo com meu filho, sem a presença constante de Clarice. Ele aceitou, relutante, verificando o relógio repetidamente como se tivesse um compromisso urgente. No Café Horizonte, um lugar aconchegante onde costumávamos ir quando ele era adolescente, tentei estabelecer uma conexão. Perguntei sobre seus planos, seus sonhos, suas expectativas para o casamento. Suas respostas foram vagas, ensaiadas, como se estivesse falando com um cliente, não com sua mãe. Quando mencionei a possibilidade de ajudá-los com a casa, seus olhos finalmente demonstraram interesse genuíno. Não seria apenas uma ajuda, Joaquim. Quero dar a casa como presente de casamento. Ele quase engasgou com o café. Você tá falando sério, mãe? Estava. Tinha pensado muito sobre isso. O que faria com meu dinheiro, afinal? Aos 67 anos, viúva, sem outros filhos, para quem deixaria o fruto de décadas de trabalho? Além disso, as farmácias já estavam consolidadas, gerando lucro constante sob a gestão dos administradores que contratei. Eu podia me dar a esse luxo. Sim, estou falando sério, mas quero participar da escolha. Afinal, será um investimento importante. A alegria de Joaquim foi avassaladora. Pela primeira vez em anos, ele me abraçou espontaneamente, com a mesma intensidade de quando era criança e eu voltava de viagem. Senti meu coração aquecer. Talvez esse gesto pudesse reconstruir nossa relação. Talvez finalmente eu recuperasse meu filho. Nas semanas seguintes, visitamos vários imóveis. Clarice sempre presente, claro, opinando sobre tudo, desde a localização até a cor das paredes. Joaquim parecia feliz, empolgado. E eu estava satisfeita por poder proporcionar isso a ele. Finalmente, encontramos a casa perfeita. Uma construção moderna em Águas Claras, com 4 quartos, piscina, área gourmet. Para quando vierem os netos, disse Clarice, com um sorriso que não chegava aos olhos. O valor era expressivo, 780 mil reais. Tive que vender alguns investimentos, mas consegui o montante. Dr. Paulo cuidou de toda a documentação, insistindo em incluir uma cláusula especial na escritura, por mera precaução. É apenas uma formalidade, garantiu. A transferência efetiva ocorrerá após 90 dias, período em que você ainda será a proprietária legal. Concordei, sem dar muita importância. Confiava em Paulo, que sempre agiu no meu melhor interesse. E mais importante, confiava no meu filho. Ou acreditava confiar. O casamento aconteceu 1 semana antes da assinatura da escritura. Uma cerimônia exuberante, como Clarice queria. Sorrisos, abraços, promessas de felicidade eterna. Eu estava genuinamente feliz por Joaquim, mesmo sentindo uma pontada de preocupação que não conseguia explicar. E então chegou o dia da assinatura, o dia em que descobri quem meu filho realmente se tornara. Agora, sentada na poltrona do meu apartamento, com o telefone ainda na mão após a conversa com Sebastião, sentia uma mistura de dor, raiva e, surpreendentemente, alívio. Alívio por finalmente enxergar a verdade, por mais dolorosa que fosse. Olhei para a foto de Joaquim na estante. Não o homem cruel que vi hoje, mas o menino de 5 anos, sorrindo com um dente da frente faltando. E tomei uma decisão. Aquele menino talvez já não existisse mais. Mas eu ainda estava aqui. Ainda tinha força. Ainda tinha propósito. Disquei outro número no telefone. A voz de Dr. Paulo atendeu no 2º toque. Amélia? Como está se sentindo? Como alguém que acaba de acordar de um longo sonho, Paulo. Preciso que você venha ao meu apartamento amanhã cedo. Temos muito o que discutir sobre aquela cláusula especial na escritura.
O silêncio do outro lado da linha foi breve, mas significativo. "Estarei aí às 8 horas", respondeu ele, com um tom que misturava preocupação e determinação. Desliguei o telefone e olhei pela janela. A noite havia caído sobre Florianópolis, mas, pela primeira vez em muito tempo, eu não me sentia na escuridão. Quando o Dr. Paulo chegou ao meu apartamento naquela manhã, pude ver a preocupação estampada em seu rosto. Em todos esses anos de amizade, ele me viu passar por muitas dificuldades, mas nunca me viu tão abatida. Ofereci café, que ele aceitou por cortesia, não por vontade. A xícara permaneceu intocada na mesa de centro enquanto conversávamos. "Amélia, antes de discutirmos a cláusula, preciso entender exatamente o que aconteceu ontem. O que seu filho disse?" Respirei fundo e repeti as palavras que martelavam em minha mente desde o dia anterior. A expressão de Paulo endureceu. Seus olhos, sempre gentis, agora exibiam uma frieza que eu raramente via. "Inadmissível", murmurou ele, ajustando os óculos. "Simplesmente inadmissível tratar assim a própria mãe. O que mais me dói, Paulo, não são as palavras em si, mas perceber que provavelmente era isso que ele pensava o tempo todo. Por quanto tempo meu filho me viu como um estorvo, um obstáculo para seus planos?" Paulo hesitou antes de responder, escolhendo cuidadosamente as palavras. "Às vezes as pessoas mostram quem realmente são apenas quando acreditam ter conseguido o que queriam. Talvez seja uma bênção você ter visto isso agora." Uma bênção. Que palavra estranha para descrever aquela dor lancinante. Mas, de certa forma, ele estava certo. Melhor saber a verdade agora do que continuar vivendo na ilusão. "E aquela cláusula que você insistiu em incluir na escritura? Foi como se você previsse algo assim." Paulo sorriu sem humor. "Não previ nada específico. Apenas aprendi, em mais de 30 anos de advocacia, que é sempre melhor ter cautela em transações importantes, especialmente entre familiares. A cláusula nos dá 90 dias para reconsiderar, se necessário." E como exatamente isso funciona? Enquanto Paulo explicava os detalhes legais, senti uma calma estranha se apoderar de mim. A tempestade emocional da noite anterior havia dado lugar a uma clareza gélida. Não era apenas sobre recuperar a casa, embora o dinheiro fosse importante. Era sobre dignidade, sobre consequências. "Há mais uma coisa que podemos fazer", disse Paulo, após concluir a explicação. "É pouco convencional, mas considerando as circunstâncias..." E foi assim que, 3 dias depois, técnicos discretamente instalaram câmeras e microfones em pontos estratégicos da casa em Águas Claras. Tudo com respaldo legal, já que eu ainda era a proprietária oficial. Paulo garantiu que teríamos acesso apenas às áreas comuns, nada de quartos ou banheiros, para respeitar a privacidade do casal, mas o suficiente para monitorar qualquer conversa relevante sobre a propriedade ou sobre mim. Senti um aperto no peito ao autorizar isso. Nunca imaginei que chegaria ao ponto de espionar meu próprio filho, mas as palavras dele no cartório ecoavam em minha mente toda vez que a dúvida aparecia. "Até que enfim, velha inútil. Agora suma da minha vida." Meu irmão Sebastião chegou de Porto Alegre 2 dias depois. Ao me ver, abriu os braços sem dizer uma palavra e desmoronei naquele abraço como não fazia desde o funeral de Carlos. Sebastião sempre foi meu porto seguro, minha rocha. 3 anos mais velho, com cabelos completamente brancos e uma barba bem aparada, ele carregava uma sabedoria tranquila nos olhos. "Minha pequena Mel", sussurrou, usando o apelido de infância que somente ele usava. "Vamos enfrentar isso juntos, como sempre fizemos." Sebastião ficaria hospedado comigo por 2 semanas. Sua presença foi crucial naqueles primeiros dias, quando eu oscilava entre a tristeza profunda e a raiva incandescente. Ele preparava minhas refeições, garantindo que eu me alimentasse adequadamente. Me acompanhava em caminhadas curtas pela orla da praia, sabendo que o mar sempre teve um efeito calmante sobre mim e, principalmente, me escutava. Em uma dessas conversas, lembrei de algo que havia ignorado por anos. Quando Joaquim completou 18 anos, Carlos já tinha partido há uma década.
Foi o primeiro aniversário que ele não quis comemorar em casa. Disse que iria sair com amigos, que era coisa de criança fazer festa com a mãe. Sebastião assentiu, lembrando. Você ficou arrasada. Tinha encomendado aquele bolo especial que ele tanto gostava. Sim, de chocolate com frutas vermelhas. Passei a noite toda esperando ele voltar, com o bolo intacto na mesa. Ele chegou às 3 da manhã, completamente embriagado, com uma garota que nunca havia visto antes. As imagens voltavam nítidas. Joaquim cambaleando pelo corredor, a garota rindo alto, os dois entrando no quarto dele e batendo a porta. E eu, sentada na sala escura, olhando para o bolo com 18 velas que nunca foram acesas. Na manhã seguinte, quando questionei seu comportamento, ele deu de ombros e disse que agora era adulto, que eu precisava parar de tratá-lo como criança. A garota saiu sem nem olhar para mim, comendo um pedaço do bolo com as mãos. Sebastião franziu a testa. Você nunca me contou esse detalhe, porque doeu demais, eu acho. Ali percebi que estava perdendo meu filho, ou talvez já o tivesse perdido. Havia outros sinais ao longo dos anos. O desinteresse crescente em minhas histórias. A impaciência quando eu precisava de ajuda com algo simples, como configurar o celular novo. As visitas cada vez mais raras e curtas. As ligações no meu aniversário que pareciam obrigação, não desejo. Eu me recusei a ver o que estava bem na minha frente. Concluí, com a voz embargada. Me convenci que era apenas uma fase, que era normal filhos adultos se afastarem. Me agarrei à ideia de que, no fundo, ele ainda era meu menino amoroso. Não se culpe, Mel. A esperança é a última a morrer, especialmente quando se trata de nossos filhos. Na semana seguinte, recebemos as primeiras gravações. Paulo veio pessoalmente entregá-las, insistindo em estar presente enquanto assistíamos. Para oferecer suporte jurídico e emocional, explicou. Nos reunimos na sala do meu apartamento. Eu, Sebastião e Paulo. Com as cortinas fechadas e o coração apertado, assisti às imagens captadas pelas câmeras discretamente instaladas na sala e na cozinha da casa que comprei para Joaquim e Clarice. A primeira gravação mostrava o casal chegando em casa após a assinatura da escritura. Joaquim jogou as chaves sobre o balcão da cozinha, um sorriso largo no rosto. Conseguimos, meu amor. A casa é nossa. Clarice envolveu seu pescoço com os braços, beijando-o intensamente. Seu plano funcionou perfeitamente. Aquela velha não suspeitou de nada. Senti como se alguém tivesse jogado um balde de água gelada sobre mim. Aquela velha. Era assim que eles se referiam a mim quando estavam sozinhos. Você viu a cara dela quando você disse para ela sumir da sua vida? Clarice continuou rindo. Achei que ela ia desmaiar ali mesmo. Foi a hora da verdade. Joaquim respondeu, servindo-se de uma taça de vinho. Cansei de fingir que me importo. Anos aturando aquelas histórias chatas, aquela preocupação excessiva, aquele controle disfarçado de amor. E valeu cada segundo de tortura, meu bem. Olha onde estamos agora. Clarice girou ao redor da sala, admirando o espaço. Uma casa de quase 800 mil, totalmente nossa. E sem precisar gastar um centavo. Tecnicamente, ainda não é totalmente nossa. Tem aquela cláusula idiota de 90 dias que o advogado dela insistiu em colocar. Clarice franziu a testa. O que isso significa exatamente? Nada importante. Apenas burocracia. A escritura só fica definitivamente no meu nome após 90 dias da assinatura. Mas não muda nada na prática. A velha já assinou, já transferiu o dinheiro. Não tem como voltar atrás. E se ela mudar de ideia depois do jeito que você falou com ela? Joaquim riu. Um som que me pareceu irreconhecível. Tarde demais. Além disso, ela é patética. Sempre correndo atrás de migalhas de afeto. Amanhã mesmo vou ligar, pedir desculpas, dizer que estava nervoso, estressado. Ela vai engolir qualquer desculpa para acreditar que o filhinho ainda a ama. Naquele momento, pausei o vídeo. Minhas mãos tremiam tanto que mal conseguia segurar o controle remoto. Sebastião colocou a mão em meu ombro, silenciosamente oferecendo apoio. Paulo mantinha uma expressão neutra, profissional, mas seus olhos revelavam indignação. Quer continuar, Amélia? Podemos fazer uma pausa. Balancei a cabeça. Não, preciso ver tudo.
Preciso saber exatamente com quem estou lidando. As gravações seguintes eram ainda piores. Conversas entre Joaquim e Clarice sobre como planejavam vender a casa assim que a escritura estivesse definitivamente no nome dele. Sobre como usariam o dinheiro para investir em um negócio próprio, uma imobiliária. Sobre como nunca mais teriam que aturar a velha depois disso. Em uma das gravações mais recentes, captada 3 dias após a assinatura, o casal discutia planos ainda mais sinistros. E se ela resolver mudar o testamento depois da nossa pequena cena no cartório? Clarice perguntava, enquanto folheava uma revista de decoração. Improvável. Ela não tem mais ninguém. A quem deixaria tudo? Além disso, tenho um plano B. Que seria? Tenho um amigo que trabalha com documentos. Se necessário, podemos obter algumas assinaturas dela em papéis aparentemente inofensivos e... Bem, você sabe. Falsificação? Isso é crime, Joaquim. Ele deu de ombros. Só se formos pegos. E quem iria denunciar? A velha está cada vez mais confusa, sabia? Outro dia a encontrei no supermercado e ela não lembrava onde havia estacionado o carro. Isso aconteceu mesmo? Não, mas quem vai dizer que não? Se necessário, posso até sugerir que ela está com início de Alzheimer. Quem acreditaria nela contra mim, o filho dedicado? A crueldade calculada daquela conversa me deixou sem ar. Não reconhecia mais a pessoa na tela. Aquele não era o menino que eu criei, que eu amei incondicionalmente por décadas. Era um estranho usando o rosto do meu filho. Quando as gravações terminaram, ficamos em silêncio por vários minutos. Paulo foi o primeiro a falar. Bem, isso muda tudo. Temos provas concretas não apenas da má-fé, mas de intenção de cometer crimes. Falsificação de documentos é algo sério. O que fazemos agora? Perguntei, a voz quase inaudível. Primeiro, garantimos que a transferência da casa não seja efetivada após os 90 dias. Isso é simples. Segundo, precisamos proteger seus outros bens e seu testamento, para evitar qualquer tentativa de fraude. E quanto a... ele? Não conseguia nem pronunciar o nome de Joaquim. Paulo hesitou. Legalmente, temos opções. Podemos apresentar uma denúncia formal baseada nas gravações, embora isso pudesse se tornar um caso público, algo que talvez você queira evitar. Ou podemos usar as evidências como leverage em uma negociação privada. Sebastião, que estivera silencioso até então, finalmente falou. Minha irmã não vai negociar com pessoas que planejavam explorá-la dessa forma. Quero esses dois longe dela, permanentemente. Concordei com um aceno. A dor ainda estava lá, profunda, lancinante. Mas agora havia algo mais. Determinação. Não permitiria que Joaquim, não, aquele estranho que usurpou o lugar do meu filho, me tratasse como uma velha inútil que poderia ser manipulada e descartada. Paulo, faça o que for necessário para anular a transferência da casa. Quanto ao resto, preciso de tempo para pensar. Nas semanas seguintes, vivi em um limbo emocional. Joaquim, como previsto, ligou no dia seguinte à assinatura da escritura, desculpando-se profusamente. Disse que estava estressado com o casamento, com a mudança, com a pressão no trabalho, que não era ele mesmo naquele dia, que me amava muito e estava arrependido. Forcei-me a fingir que acreditava. Claro, filho, eu entendo. Essas coisas acontecem. Minha voz soava artificial até para mim, mas Joaquim, tão envolvido em sua própria mentira, não percebeu nada. Que tal um almoço no domingo? Você, eu e Clarice? Para compensar. Seria ótimo, respondi, sentindo náusea ao imaginar sentar à mesa com aqueles dois, sabendo o que sabia agora. O almoço nunca aconteceu. Inventei uma indisposição no último momento. E nas semanas seguintes, criei desculpas para cada convite que recebi. Precisava de tempo. Tempo para processar, para planejar, para decidir como lidar com essa nova e dolorosa realidade. Em uma tarde particularmente difícil, quando as lembranças felizes com Joaquim criança insistiam em atormentar-me, decidi caminhar pela Praia da Armação. O mar sempre teve um efeito calmante sobre mim, desde a infância no litoral gaúcho até a vida adulta em Florianópolis. Caminhava descalça pela areia úmida,
observando as ondas quebrarem suavemente, quando uma voz familiar me chamou. Dona Amélia? É você mesmo? Virei-me e vi Roberta Campos, minha vizinha do edifício Brisas do Mar. Uma mulher de meia-idade, divorciada, com quem ocasionalmente tomava café no saguão do prédio. Nunca fomos exatamente amigas, mas mantínhamos uma relação cordial. Roberta, que surpresa encontrá-la aqui. Venho caminhar todas as tardes. Recomendação médica. Ela sorriu, ajustando os óculos escuros. Não a vejo há semanas no prédio. Andei preocupada. Algo na genuína preocupação de Roberta quebrou minhas defesas. Antes que pudesse conter, lágrimas começaram a rolar pelo meu rosto. Tentei disfarçar, virando em direção ao mar, mas era tarde demais. Dona Amélia, o que houve? Roberta aproximou-se tocando gentilmente meu braço. Posso ajudar de alguma forma? E então, para minha própria surpresa, contei tudo, ali mesmo na praia. Com o barulho das ondas como fundo musical, desabafei com uma quase estranha toda a dor que carregava. A traição de Joaquim, as palavras cruéis, as gravações, os planos sórdidos. Roberta escutou em silêncio, ocasionalmente assentindo ou apertando minha mão em solidariedade. Quando terminei, senti-me estranhamente leve, como se tivesse depositado um fardo pesado demais para carregar sozinha. Sinto muito que tenha passado por isso, disse ela finalmente. Ninguém merece tal traição, especialmente de um filho. Às vezes me pergunto se a culpa foi minha, se falhei como mãe de alguma forma. Roberta balançou a cabeça firmemente. Não, Dona Amélia. Filhos fazem escolhas, assim como todos nós. Seu Joaquim escolheu ser quem é hoje. A senhora deu amor, educação, suporte. Ele escolheu a ganância. Caminhamos juntas de volta ao edifício, conversando sobre trivialidades, deliberadamente evitando o assunto doloroso. Ao nos despedirmos no elevador, Roberta fez um convite inesperado. Tenho um grupo de amigas que se reúne às quartas para jogar cartas e conversar. Gostaria de se juntar a nós na próxima semana? Em outros tempos, teria recusado educadamente. Sempre fui reservada, focada no trabalho e na família. Socializar nunca foi minha prioridade. Mas agora, enfrentando o vazio deixado pela ausência, não, pela traição, de Joaquim, a ideia de novas conexões parecia não apenas agradável, mas necessária. Adoraria, respondi, surpreendendo a mim mesma com a rapidez da aceitação. Naquela noite, ao relatar o encontro para Sebastião, que ainda estava hospedado comigo, ele sorriu aprovadoramente. Isso é excelente, Mel. Você precisa expandir seu círculo, conhecer pessoas novas, criar novas memórias. Tenho 67 anos, Sebastião. Não é um pouco tarde para fazer novas amizades? Ele riu, aquela risada rouca e confortável que me lembrava nosso pai. Nunca é tarde demais para nada nesta vida, irmãzinha. Nunca. E assim, lentamente, comecei a reconstruir minha vida. As reuniões com as amigas de Roberta se tornaram um ponto luminoso na minha semana. Mulheres de idades variadas, com histórias diversas, mas todas com uma sabedoria adquirida através de experiências próprias. Algumas dolorosas, outras jubilosas. Entre jogos de cartas e xícaras de chá, compartilhávamos conselhos, risadas e, ocasionalmente, lágrimas. Foi num desses encontros que tomei minha decisão sobre o que fazer a respeito de Joaquim e da casa. Voltei para casa decidida. Liguei para Paulo imediatamente. Tenho certeza agora, disse, assim que ele atendeu. Quero anular a transferência da casa. E mais, quero doá-la para uma causa que realmente importa. Tem alguma ideia específica? Sim, quero transformá-la em um abrigo para idosos vítimas de abandono familiar. O silêncio do outro lado da linha foi breve, mas significativo. Amélia, isso é poético. Uma forma de transformar dor em propósito. Exatamente. Pode começar os trâmites legais amanhã mesmo? Sem dúvida. E quanto a Joaquim, como quer proceder? Respirei fundo antes de responder. Convoque-o para uma reunião no seu escritório. Ele, Clarice, você, eu e Sebastião. É hora de confrontar a verdade cara a cara. Ao desligar, senti uma paz estranha. A dor ainda estava lá, é claro. Provavelmente nunca desapareceria completamente.
Mas agora havia algo mais: propósito. E, pela primeira vez desde aquele fatídico dia no cartório, senti que realmente sobreviveria a tudo isso. No dia seguinte, enquanto Sebastião e eu tomávamos café na varanda, observando o mar ao longe, meu irmão fez uma observação que ficaria comigo nos dias que se seguiriam. Sabe, Mel, às vezes as pessoas que mais nos machucam são aquelas que nos libertam de ilusões que nos aprisionavam. Refleti sobre suas palavras enquanto observava as ondas quebrarem na praia. Joaquim, com sua crueldade, havia destruído a imagem que eu tinha dele, mas ao mesmo tempo, havia me libertado de uma relação baseada em falsidade. Havia me forçado a enxergar a verdade, por mais dolorosa que fosse, e a verdade, por mais que doesse, era o primeiro passo para a verdadeira cura. A reunião no escritório de Dr. Paulo foi marcada para uma terça-feira às 10 da manhã. Escolhi cuidadosamente minha roupa naquele dia. Um conjunto de calça e blazer azul marinho que Carlos me deu no nosso último aniversário de casamento. Queria me sentir forte, protegida, como se ele estivesse comigo de alguma forma. Sebastião e eu chegamos 20 minutos antes. Dr. Paulo já nos aguardava em sua sala, com uma pasta de documentos organizada sobre a mesa de mogno e uma expressão serena que sempre me transmitia confiança. "Preparada?" perguntou meu irmão, apertando minha mão. Assenti. Estava tão preparada quanto poderia estar para enfrentar aquele momento. O escritório de Paulo ficava no 10º andar de um edifício comercial no centro. Através da janela ampla, podia-se ver a Baía Norte e a ponte Hercílio Luz ao longe. Fixei meu olhar naquela paisagem familiar, buscando calma no azul do mar, enquanto aguardávamos. Joaquim e Clarice chegaram exatamente às 10 horas. Meu filho, ainda me custava não pensar nele assim, vestia um terno cinza e tinha o cabelo perfeitamente arrumado, como sempre fazia para encontros profissionais. Clarice usava um vestido vermelho justo, maquiagem impecável e carregava uma bolsa de grife que eu mesma havia presenteado no Natal passado. "Mãe!" Joaquim abriu um sorriso ao me ver, aproximando-se para um abraço que educadamente evitei, estendendo a mão para um cumprimento formal. A confusão em seu rosto foi momentânea, logo substituída por aquela máscara de charme que ele usava tão bem. "Tio Sebastião? Que surpresa boa! Não sabia que estava na cidade." Sebastião apenas assentiu, sem retribuir o entusiasmo. Clarice cumprimentou a todos com seu sorriso ensaiado, embora seus olhos revelassem certa apreensão. Ela era inteligente o suficiente para perceber que algo estava errado. "Sentem-se, por favor", instruiu o Dr. Paulo, indicando as cadeiras à frente de sua mesa. "Agradeço a presença de todos. Esta reunião foi solicitada por Dona Amélia para tratar de assuntos referentes à recente transação imobiliária. Algum problema com a documentação da casa?" perguntou Joaquim, franzindo a testa em falsa preocupação. "Pensei que estava tudo resolvido." "Não exatamente", respondeu Paulo, ajustando os óculos. "Há questões importantes a serem discutidas." Foi nesse momento que notei o pequeno monitor na lateral da mesa de Paulo. Discreto, quase imperceptível para quem não sabia o que procurar. Minhas mãos começaram a tremer levemente, e Sebastião, percebendo meu nervosismo, colocou sua mão sobre a minha. "Antes de prosseguirmos", continuou Paulo, "gostaria de mostrar um material audiovisual relevante para nossa discussão." Joaquim olhou para Clarice, uma sombra de inquietação passando por seu rosto. "Material audiovisual? Que tipo de material?" Paulo não respondeu, apenas pressionou um botão no controle remoto que segurava, e o monitor à sua direita acendeu. A imagem mostrava Joaquim e Clarice entrando na casa de Águas Claras, logo após a assinatura da escritura. O áudio estava cristalino. "Conseguimos, meu amor. A casa é nossa. Seu plano funcionou perfeitamente. Aquela velha não suspeitou de nada." Observei o rosto de meu filho enquanto a gravação prosseguia. Vi o choque inicial transformar-se em compreensão, depois em pânico, e finalmente em uma raiva fria. Clarice empalideceu visivelmente, seus dedos agarrando-se à bolsa de grife como se fosse uma âncora. Quando Paulo pausou a gravação após alguns minutos, o silêncio na sala era denso, quase palpável. "Isso é ilegal!"
Joaquim finalmente disse, a voz baixa e controlada. Gravação sem consentimento. Não pode ser usado. Ao contrário, rebateu Paulo calmamente. A instalação dos equipamentos foi devidamente autorizada pela proprietária legal do imóvel, que, pelos termos da cláusula especial na escritura, continua sendo Dona Amélia durante o período probatório de 90 dias. Além disso, as gravações ocorreram apenas em áreas comuns da residência, respeitando a privacidade dos quartos e banheiros, tudo dentro da lei. Joaquim voltou-se para mim, uma mistura de raiva e desespero em seus olhos. Mãe, isso é um absurdo! Você realmente vai acreditar em fragmentos de conversas tirados de contexto? Contexto? Repeti, encontrando uma força que não sabia possuir. Que contexto justificaria chamar sua mãe de velha inútil? Que contexto explicaria planos de falsificar minha assinatura ou me internar num asilo barato? Eu nunca... Começou ele. Mas Paulo já havia avançado a gravação para o trecho exato onde Joaquim discutia esses planos com Clarice. Observei o rosto de meu filho enquanto ele se via e ouvia na tela, planejando fria e calculadamente como me explorar, como se apropriar do que era meu, como me descartar quando eu não fosse mais útil. Vi o momento exato em que ele percebeu que não havia saída, que estava encurralado por suas próprias palavras e ações. O que você quer? Perguntou finalmente derrotado. Dinheiro? A casa de volta? É isso? Sua pergunta me feriu mais do que esperava. Mesmo agora, confrontado com a evidência inegável de sua traição, ele ainda pensava em termos transacionais, como se tudo pudesse ser reduzido a uma negociação financeira. O que eu quero, Joaquim? Respondi lentamente. É algo que você jamais poderia me dar, mesmo que quisesse. Um filho que me ame de verdade. Vi algo quebrar em seus olhos. Um lampejo de culpa? Vergonha? Ou apenas frustração por ter sido descoberto? Já não podia distinguir o que era genuíno nele e o que era mais uma performance. Quanto à casa, continuei. Sim, ela voltará para meu nome. A transferência será anulada, conforme previsto na cláusula que vocês nem se deram ao trabalho de ler completamente. Clarice, que permanecera em silêncio até então, finalmente falou. E depois? O que acontece depois? Olhei para ela, esta mulher que havia entrado na vida do meu filho e, pelo que pude ver nas gravações, incentivado seus piores instintos. Mas seria injusto culpá-la inteiramente. Joaquim era um adulto, responsável por suas próprias escolhas. Depois, a casa será doada para o Centro Comunitário Luz da Vida, respondi. Será transformada em um abrigo para idosos vítimas de abandono familiar. O rosto de Clarice se contorceu numa expressão de incredulidade. Você não pode estar falando sério. Vai doar uma casa de quase 800 mil? Posso e vou. O processo já está em andamento. Joaquim passou a mão pelo rosto, num gesto que me lembrou dolorosamente seu pai. Carlos fazia o mesmo quando estava profundamente perturbado. E quanto a nós? Perguntou ele. Estamos... o quê? Deserdados? Banidos da família? Você tem 38 anos, Joaquim. É corretor de imóveis bem-sucedido, pelo que sei. Tem um apartamento alugado perfeitamente adequado para continuar vivendo com sua esposa. Quanto a ser banido da família, receio que foi você quem tomou essa decisão quando me mandou sumir da sua vida. Paulo interveio nesse momento, seu tom profissional mascarando a indignação que eu sabia que ele sentia. Há mais alguns assuntos legais a serem tratados. Dona Amélia solicitou uma ordem de restrição que impede que vocês se aproximem dela ou de sua residência. Também solicitou alterações em seu testamento, excluindo Joaquim como beneficiário. A expressão de pânico no rosto de meu filho seria quase cômica. Não fosse tão profundamente triste. Ele realmente acreditava que, depois de tudo, ainda teria direito à minha fortuna? Mãe, você não pode estar falando sério. Joaquim tentou novamente, agora com voz embargada. Foi um momento de raiva. Eu não quis dizer aquelas coisas. Você é minha mãe. Eu te amo. As palavras soavam ocas, vazias, como uma linha decorada de uma peça mal ensaiada. Olhei para ele e vi não o homem cruel das gravações, nem o menino doce das minhas memórias,
mas um estranho. Alguém que eu conhecia intimamente e, ao mesmo tempo, não conhecia de forma alguma. Esta reunião está concluída, declarou o Dr. Paulo, levantando-se. Os documentos para assinatura serão enviados nos próximos dias. Sugiro que contratem um advogado para revisá-los, se desejarem. Joaquim e Clarice se levantaram, atordoados. Ele ainda tentou dizer algo, mas Sebastião se colocou sutilmente entre nós. Uma barreira física representando o abismo emocional que agora existia. Quando eles saíram, senti minhas pernas fraquejarem. Sebastião me ajudou a sentar novamente, enquanto Paulo servia um copo d'água. Você foi extraordinária, Mel, murmurou meu irmão. Não me sinto extraordinária, confessei. Me sinto vazia. E era verdade. Não havia triunfo, nem satisfação, nem mesmo alívio. Apenas um vazio imenso onde antes existia o amor pelo meu filho. Nos dias que se seguiram, recebi inúmeras ligações de Joaquim, todas ignoradas. Mensagens desesperadas, implorando por uma chance de explicar, de conversar, de se redimir. Em outras circunstâncias, talvez meu coração materno tivesse cedido. Mas as gravações não mentiam. Não eram palavras ditas no calor do momento, mas conversas calculadas, repetidas ao longo de dias. Um padrão, não um deslize. Uma semana após a reunião, acordei com batidas insistentes na porta do meu apartamento. Olhei pelo olho mágico e vi Joaquim, visivelmente alterado, possivelmente embriagado. Mãe, eu sei que você está aí. Abre essa porta. Precisamos conversar. Seu tom oscilava entre súplica e exigência. Fiquei imóvel, o coração acelerado, até que a voz de Roberta, minha vizinha, soou no corredor. Senhor, vou ter que pedir que se retire. A senhora Amélia não quer receber visitas e você está perturbando os moradores. Você não sabe de nada. Ela é minha mãe. Sei que existe uma ordem de restrição. Se não se retirar imediatamente, chamarei a segurança e, se necessário, a polícia. Houve um momento de silêncio tenso, seguido pelo som de passos pesados se afastando. Minutos depois, meu telefone tocou. Era Roberta. Dona Amélia? Ele já foi. Está tudo bem? Agradeci com a voz trêmula. Aquela mulher, que até poucas semanas atrás era apenas uma conhecida, agora arriscava-se a confrontar meu filho enfurecido para me proteger. A vida era mesmo repleta de surpresas, boas e ruins. Com o passar das semanas, as tentativas de contato de Joaquim diminuíram. Soube por Sebastião, que ainda mantinha contato com alguns amigos em comum, que ele e Clarice haviam se mudado para Balneário Camboriú, onde ele abriu parceria com uma imobiliária local. Aparentemente, a vida seguia para eles, como seguia para mim, embora por caminhos radicalmente diferentes. Enquanto isso, os trâmites para a doação da casa avançavam. Conheci Matheus Rodrigues, o diretor do Centro Comunitário Luz da Vida, um homem de meia idade com olhos gentis e uma paixão evidente por seu trabalho. Ele me mostrou o projeto para o abrigo, como transformariam cada cômodo, como criariam espaços de convivência, atividades terapêuticas, assistência médica. Muitos idosos são abandonados quando deixam de ser úteis na visão de seus familiares, explicou ele. Nossa missão é mostrar que a vida não perde valor com a idade. Pelo contrário, ganha outras dimensões, outras riquezas. Suas palavras tocaram algo profundo em mim. Talvez fosse isso que eu precisava. Redefinir meu próprio valor. Encontrar novas dimensões em minha existência, além do papel de mãe que havia ocupado por tanto tempo. Em uma tarde ensolarada de agosto, cerca de 2 meses após a fatídica assinatura da escritura, Sebastião e eu visitamos a Praia da Armação. Caminhávamos descalços pela areia, conversando sobre tudo e sobre nada, quando ele fez uma sugestão inesperada. Já pensou em se mudar para cá? Para perto da praia? Para cá? Mas eu moro em Florianópolis, Sebastião. Ele riu. Eu sei, Mel. Estou falando deste bairro específico, não da cidade. Você sempre amou o mar. No Brisas do Mar, você tem uma vista linda. Mas não é a mesma coisa que acordar e dar poucos passos até a areia, não é? Parei para contemplar o horizonte. O sol começava a se pôr, tingindo o céu de rosa e laranja. Respirei fundo, sentindo o cheiro de sal.
ouvindo o som ritmado das ondas. Seria um recomeço, murmurei. Uma nova fase. Exatamente. Vi algumas casas à venda por aqui. Menores que seu apartamento atual, mais aconchegantes. Ideais para uma senhora independente que ainda tem muito o que viver. Uma senhora independente. Sorri ao ouvir essa descrição. Era assim que me sentia agora, de forma surpreendente. Independente. Livre das expectativas, das ilusões, dos papéis que me autoimpus por tanto tempo. Vou pensar no assunto, respondi retomando a caminhada. Naquela noite, navegando na internet, encontrei-me pesquisando casas na Praia da Armação. Uma em particular chamou minha atenção. Uma construção azul e branca, com varanda voltada para o mar e um pequeno jardim nos fundos. O preço estava dentro do que poderia pagar vendendo meu apartamento atual. Salvei o anúncio nos favoritos, sentindo uma pequena fagulha de empolgação pela primeira vez em semanas. No dia seguinte, recebi uma ligação inesperada. Uma voz feminina, hesitante. Dona Amélia? Aqui é Luciana. Luciana Ferreira, sua sobrinha. Luciana, filha da minha irmã mais nova, Mariana, que faleceu quando a menina tinha apenas 12 anos. Após a morte de Mariana, Luciana foi criada pelo pai e, eventualmente, mudou-se para Portugal para estudar. Mantínhamos contato esporádico por e-mail e cartões de aniversário, mas não nos víamos pessoalmente há mais de uma década. Luciana? Que surpresa maravilhosa! Como você está? Estou bem, tia. Na verdade, estou em Florianópolis. Em Florianópolis? Desde quando? Cheguei ontem. Tio Sebastião me contou o que aconteceu. Espero que não se importe. Senti que precisava vir, ver como a senhora está, oferecer algum apoio. Senti lágrimas nos olhos. Minha sobrinha havia cruzado o oceano para estar comigo em um momento difícil. Uma conexão familiar que eu julgava distante, quase perdida, e que agora ressurgia quando eu mais precisava. Marcamos um café para a tarde daquele mesmo dia. Ao ver Luciana entrar no Café Horizonte, quase não a reconheci. A adolescente tímida que lembrava havia se transformado em uma mulher confiante, de 32 anos, com cabelos curtos e um sorriso que lembrava dolorosamente o de sua mãe. Tia Amélia. Ela se aproximou, abraçando-me com força. Que bom ver a senhora. Conversamos por horas. Luciana me contou sobre sua vida em Lisboa, seu trabalho como chefe em um restaurante renomado, seu recente divórcio após um casamento breve. Eu compartilhei minhas histórias, incluindo os eventos recentes com Joaquim, embora de forma resumida, poupando-a dos detalhes mais dolorosos. Estou pensando em recomeçar, confessei, mostrando-lhe no celular a foto da casa na Praia da Armação que havia visto online. Vender o apartamento, comprar um lugar menor, mais próximo do mar. Luciana observou a foto pensativa. É linda, tia. Mas não acha que vai se sentir solitária? É uma mudança grande. Provavelmente, admiti. Mas talvez seja a hora de enfrentar a solidão de frente, em vez de tentar preenchê-la com expectativas irrealistas. Ela assentiu, compreensiva. Então, após um momento de hesitação, fez uma proposta que mudaria tudo. E se eu ficasse? Aqui, em Florianópolis, com a senhora. Ficar? Mas e seu trabalho em Lisboa? Já estava pensando em voltar ao Brasil há algum tempo. O divórcio, sabe como é. Muitas memórias por lá. Poderia recomeçar aqui, talvez abrir meu próprio restaurante pequeno, ou uma pousada. Uma pousada. Repeti, a ideia ecoando em minha mente. Sim, sempre foi um sonho. Um lugar pequeno, acolhedor, com café da manhã caseiro e uma atmosfera familiar. Olhei novamente para a foto da casa azul e branca na tela do celular. Era grande demais para uma pessoa só, mas perfeita para duas. E sua localização privilegiada, a poucos metros da praia, seria ideal para uma pousada boutique. E se... Comecei, hesitante, quase com medo de verbalizar o pensamento por receio de que desaparecesse como fumaça. E se fizéssemos isso juntas? A casa, a pousada, uma parceria. Os olhos de Luciana se iluminaram. A senhora está falando sério? Seria perfeito. Naquele momento, senti algo que não esperava sentir tão cedo. Esperança. Não uma esperança ingênua, baseada em fantasias,
mas uma esperança realista, fundamentada em possibilidades concretas, em conexões genuínas. 3 dias depois, visitamos a casa azul e branca juntas. O corretor, ironicamente, era um ex-colega de Joaquim, que pareceu constrangido ao me reconhecer. Ignorei sua hesitação e segui com a visita como se nada houvesse acontecido. A casa era ainda mais encantadora pessoalmente. 3 quartos amplos no segundo andar, uma sala de estar espaçosa com vista para o mar, cozinha bem equipada, um pequeno jardim nos fundos onde poderíamos cultivar ervas frescas para o café da manhã dos hóspedes. "É perfeita", declarou Luciana, seus olhos brilhando com entusiasmo. E assim, em meio à dor da traição, encontrei um novo começo inesperado. Uma nova casa, um novo propósito, uma conexão familiar renovada. A vida, com sua estranha sabedoria, havia me tirado um filho, mas me devolvido uma sobrinha que era quase como uma filha. Enquanto assinava os documentos para a compra da casa na Praia da Armação, dessa vez sem cláusulas especiais, sem desconfianças, sem armadilhas, percebi que a verdadeira reviravolta não estava nos eventos externos, nas casas ganhas ou perdidas, mas dentro de mim, na capacidade de transformar dor em propósito, traição em libertação, fim em recomeço. Quando o corretor me entregou as chaves, uma semana depois, senti um peso deixando meus ombros. Não era o fardo do apartamento que vendia, nem mesmo o peso da história com Joaquim. Era algo mais antigo e mais profundo. O peso de uma vida definida pelas expectativas dos outros, pelo papel de mãe acima de tudo, pela busca incessante de aprovação e amor de quem não podia ou não queria dá-los. Naquele momento, de pé na varanda da minha nova casa, com o mar à minha frente e Luciana ao meu lado, senti-me finalmente livre. Livre para ser apenas Amélia, uma mulher de 67 anos com uma história para contar. E mais importante, com muitas páginas ainda em branco para escrever. Os primeiros dias na casa azul e branca da Praia da Armação foram como um sonho estranho. Aquela sensação de estar em um lugar novo, desconhecido, mas que de alguma forma parece familiar, como se sempre tivesse sido seu destino chegar ali. Desempacotávamos nossas vidas em meio a caixas espalhadas pela sala, enquanto a brisa marinha entrava pelas janelas, trazendo consigo o cheiro de sal e novas possibilidades. Luciana ocupou o quarto que dava para o jardim dos fundos, enquanto escolhi o menor, com vista para o mar. "Tem certeza, tia? O quarto principal deveria ser seu", ela questionou. Mas eu estava decidida. "Quero acordar todos os dias vendo o horizonte", expliquei. "É como ter o infinito na janela, um lembrete diário de que sempre há mais além do que podemos ver." As semanas iniciais foram dedicadas a transformar aquela casa em nosso lar e, simultaneamente, em um espaço que pudesse acolher visitantes. Decidimos que começaríamos pequeno, apenas 2 quartos para hóspedes, mantendo o terceiro como um escritório compartilhado. Pousada Recanto do Mar, batizamos, após muitas noites discutindo nomes enquanto compartilhávamos uma garrafa de vinho na varanda. A reforma foi modesta, mas transformadora. Substituímos o piso da sala por um assoalho de madeira clara que parecia capturar a luz do sol e espalhá-la por todo o ambiente. Pintamos as paredes em tons de azul e areia, trazendo para dentro o cenário que nos rodeava. No Jardim dos Fundos, Luciana projetou um pequeno deck com mesa sob uma pérgola, onde serviríamos o café da manhã em dias de sol. Durante esse período, as ligações de Joaquim finalmente cessaram por completo. Através de Paulo, soube que ele havia tentado contestar judicialmente a anulação da transferência da casa em Águas Claras, mas desistiu quando confrontado com as gravações. Também soube que ele e Clarice haviam se separado. Ela o deixou quando percebeu que não haveria herança, que o plano perfeito havia se desmoronado completamente. Uma parte de mim, aquela parte maternal que nunca morreria completamente, sentiu uma pontada de dor pela derrota do filho. Mas outra parte, a mulher que foi forçada a redescobrir através da dor, sabia que aquilo era necessário. Algumas lições só chegam através de consequências. O Centro Comunitário Luz da Vida transformou a Casa de Águas Claras em um abrigo para idosos, como planejado. Fui convidada para a inauguração, mas decidi não comparecer.
Ainda era cedo demais, as feridas ainda pulsavam. Em vez disso, enviei uma carta e um cheque, uma doação adicional para ajudar na compra de equipamentos. No futuro, talvez, quando a dor fosse apenas uma cicatriz, eu visitaria o lugar e veria o bem que surgiu de algo que começou com tanta maldade. Nossa pousada abriu as portas em dezembro, bem a tempo de receber os primeiros turistas da temporada de verão. Éramos completas novatas no ramo da hospitalidade, aprendendo na prática, tropeçando ocasionalmente, mas sempre com um sorriso no rosto. Luciana, com sua experiência como chefe, transformava o café da manhã em uma experiência memorável para os hóspedes. Eu cuidava da administração, das reservas e da contabilidade, habilidades que desenvolvi ao longo de décadas gerenciando minhas farmácias. Nos primeiros meses, recebemos principalmente casais e pequenas famílias, muitos deles encantados com a atmosfera íntima e acolhedora do lugar. É como estar na casa de uma avó querida, comentou uma hóspede no livro de visitas. Palavras que me emocionaram profundamente. Talvez eu não tivesse netos biológicos para mimar, mas poderia oferecer aquele cuidado genuíno a todos que cruzassem nossa porta. Foi em uma manhã de março, quando a temporada de verão já se aproximava do fim, que recebi uma ligação inesperada. A voz do outro lado era masculina, idosa, vagamente familiar, mas que não consegui identificar imediatamente. Dona Amélia? Aqui é Antônio Pacheco. Não sei se a senhora se lembra de mim. Antônio! Claro que me lembrava. Viúvo como eu, ele frequentava a mesma farmácia central há anos. Sempre tão educado, sempre com um comentário gentil ou uma piada discreta. Nos últimos tempos em que ainda administrava ativamente o negócio, percebi que suas visitas tornavam-se mais frequentes, muitas vezes para compras insignificantes. Na época, não dei muita importância. Antônio, que surpresa agradável! Claro que me lembro do senhor. Desculpe incomodar. Consegui seu número com a nova gerente da farmácia do centro. Espero que não se importe. De forma alguma. Em que posso ajudá-lo? Houve uma pausa, e quase pude sentir o nervosismo dele através do telefone. Na verdade, soube que a senhora se mudou para a Praia da Armação e abriu uma pousada. Estava pensando em reservar um quarto para o próximo final de semana. Sempre gostei muito daquela região. Algo na maneira como ele falou me fez sorrir. Aos 67 anos, reconheci o que poderia ser um convite velado, uma forma de dizer que gostaria de me ver sem ser direto demais. Infelizmente, estamos com os quartos reservados para este final de semana. Menti, sem saber bem por quê. Talvez por não estar preparada. Ou talvez para testar sua reação. Ah, compreendo. Respondeu com evidente desapontamento na voz. Talvez em outra ocasião, então. Mas... acrescentei rapidamente. Seria um prazer recebê-lo para um café da tarde no domingo, se quiser conhecer o lugar. O tom dele imediatamente se elevou. Seria ótimo. Digo, se não for incômodo. Quando desliguei o telefone, percebi que estava sorrindo. Um sorriso espontâneo, genuíno, que parecia vir de algum lugar há muito adormecido dentro de mim. Luciana, que estava na cozinha preparando uma fornada de pães para o dia seguinte, notou imediatamente. Alguém está feliz, comentou, erguendo uma sobrancelha em curiosidade. Contei sobre Antônio, sobre como ele sempre foi gentil durante todos aqueles anos, sobre como achava que talvez houvesse um interesse não declarado da parte dele. E da sua parte, tia? Há interesse também? A pergunta me pegou desprevenida. Havia tanto tempo que não pensava em mim mesma como uma mulher que poderia despertar interesse romântico, ou sentir esse tipo de interesse por alguém. Honestamente, não sei, confessei. Faz tanto tempo que nem me lembro como é. Luciana sorriu. Aquele sorriso luminoso que tanto me lembrava sua mãe. Bem, acho que domingo descobriremos. O domingo chegou com um céu absurdamente azul, daqueles que parecem pintura, e um calor agradável de fim de verão. Arrumei-me com um cuidado que há anos não dedicava à minha aparência. Um vestido azul claro de tecido leve, sandálias baixas, um toque sutil de maquiagem. Prendi meus cabelos, agora completamente brancos, pois havia abandonado as tinturas, em um coque simples, mas elegante. Está linda, aprovou Luciana,
ajudando-me a escolher um colar discreto de pérolas. Acho que nosso visitante vai precisar de um desfibrilador. Não exagere, respondi, embora sentisse um rubor nas faces que há muito não experimentava. Antônio chegou pontualmente às 3 da tarde. Aos 69 anos, mantinha uma postura ereta, cabelos grisalhos bem cortados e um físico que sugeria caminhadas regulares. Trajava calça clara e camisa azul marinho e trazia nas mãos um buquê de flores silvestres e uma garrafa de vinho. Espero não estar exagerando, disse após os cumprimentos iniciais. As flores são do meu jardim. São perfeitas, respondi, sinceramente encantada com a simplicidade e beleza do gesto. Luciana, demonstrando uma tática que não combinamos, mas que apreciei imensamente, fez as honras da casa rapidamente e então se desculpou, alegando um compromisso prévio. Fiquem à vontade. Volto para o jantar, disse, piscando discretamente para mim antes de sair. Antônio e eu sentamos na varanda, com vista para o mar, saboreando um café preparado especialmente por Luciana antes de sua saída estratégica. A conversa fluiu com uma naturalidade que me surpreendeu. Falamos sobre nossas vidas, nossas perdas. Ele perdera a esposa para câncer há 8 anos. Nossos recomeços. Evitei mencionar Joaquim, mas falei sobre Luciana e nossa parceria na pousada. Sempre admirei sua força, sabia? Comentou ele, após eu contar brevemente sobre a venda das farmácias e a mudança para a praia. Lembro de quando assumi o negócio após ficar viúva. Muitos apostavam que não duraria 6 meses. Inclusive eu, admiti, rindo. Nas primeiras semanas, chorava escondida no estoque quando algo dava errado, que era praticamente todos os dias. Mas persistiu e transformou aquela pequena farmácia em uma rede respeitada. Houve um momento de silêncio confortável, daqueles que não precisam ser preenchidos com palavras. O sol começava sua descida rumo ao horizonte, pintando o céu com tons alaranjados. Sabe, ele continuou após um tempo. Visitava sua farmácia com muito mais frequência do que realmente precisava. Eu percebi, confessei sorrindo. Ninguém precisa de tanto protetor labial. Ele riu, um som rico e reconfortante. Era tão óbvio assim? Não na época. Agora, olhando para trás, talvez. E se eu dissesse que ainda estou interessado em conhecê-la melhor, mesmo depois de todos esses anos? Senti um calor subir pelo meu rosto. Era estranho, quase adolescente, esse nervosismo súbito. Diria que estou aberta a essa possibilidade. O sorriso dele iluminou seu rosto inteiro. É mais do que esperava ouvir. A tarde transformou-se em noite enquanto conversávamos. Luciana retornou como prometido, trazendo consigo ingredientes para um jantar simples que preparamos juntos, os 3, em meio a risadas e histórias. Antônio revelou-se um contador de histórias nato, com um senso de humor sutil que nos fez rir genuinamente várias vezes. Quando ele se despediu, por volta das 9 da noite, houve um momento de hesitação na porta. Aquela tensão deliciosa de um possível primeiro beijo, mas limitou-se a um beijo suave em minha mão, acompanhado de um olhar que prometia mais encontros. Posso ligar amanhã? Vou esperar, respondi, surpresa com meu próprio atrevimento. Nos meses que se seguiram, Antônio tornou-se presença constante em nossa pousada e em minha vida. Nosso relacionamento evoluiu lentamente, com a paciência e sabedoria de 2 pessoas que já haviam vivido o suficiente para saber que algumas coisas não precisam ser apressadas para serem genuínas. Ele me apresentou ao seu mundo, seu modesto apartamento no centro, repleto de livros e plantas, seu pequeno círculo de amigos, em sua maioria professores aposentados como ele, seu amor pela fotografia, hobby que cultivava desde a juventude. Eu o introduzi ao meu novo universo, a rotina da pousada, minhas amigas do grupo de cartas, minha recém-descoberta paixão pela jardinagem. No início de setembro, quando a primavera começava a dar seus primeiros sinais, recebi uma ligação inesperada. Era do Hospital Santa Clara. Joaquim havia sofrido um acidente de carro, nada fatal,
mas estava hospitalizado com uma perna quebrada e algumas costelas fraturadas. Fiquei em silêncio ao receber a notícia, um turbilhão de emoções contraditórias inundando meu peito. O enfermeiro explicou que meu filho havia me colocado como contato de emergência e perguntado especificamente se poderiam me avisar. Ele está consciente? Posso falar com ele? Perguntei, a voz trêmula. Sim, está acordado e lúcido. Posso transferir a ligação para o quarto dele. Houve uma pausa, cliques na linha e então a voz de Joaquim, mais fraca do que me lembrava, mas inconfundível. Mãe, é você mesmo? Sim, Joaquim. Soube do acidente. Como está se sentindo? Já estive melhor, respondeu com um fraco tom de humor. Desculpe por terem te ligado. Eu não tinha mais ninguém para colocar como contato. A admissão de solidão era tão crua, tão desprovida de seu habitual orgulho, que senti meu coração apertar apesar de tudo. O médico disse que vai ficar bem? Sim, nada permanente, mas vou precisar de fisioterapia por um tempo. Houve um silêncio desconfortável. Tantas coisas não ditas, tanto ressentimento, tanta dor entre nós. Mãe? Sua voz cortou o silêncio finalmente. Eu estraguei tudo, não foi? A admissão me pegou desprevenida. Não esperava arrependimento, não depois do modo calculado como ele havia agido. Sim, Joaquim, você estragou. Outro silêncio, mais longo desta vez. Quase podia ouvi-lo processando a dureza da minha resposta, tão diferente da mãe que sempre o desculpava, que sempre dava uma segunda chance. Entendo, ele finalmente disse, a voz embargada. Só queria que soubesse que estou pagando pelo que fiz. Clarice me deixou. Perdi meu emprego na imobiliária depois que a história se espalhou. Estou quebrado, em todos os sentidos. Não respondi imediatamente. Uma parte de mim, aquela que ele havia ferido tão profundamente, queria dizer que era apenas justiça, que ele estava colhendo o que havia plantado. Mas outra parte, a mãe que eu sempre seria, independentemente de tudo, sentia dor por seu sofrimento. Sinto muito por tudo isso, Joaquim. Não precisa mentir, mãe. Eu mereço. Não estou mentindo. Posso não querer você na minha vida agora. Talvez nunca mais. Mas isso não significa que desejo seu sofrimento. Ele começou a chorar do outro lado da linha. Um choro diferente do que eu estava acostumada. Não manipulativo ou autocomiserativo, mas quebrado, derrotado. Poderia me visitar? Entendo se não quiser. Fechei os olhos, sentindo o peso daquele pedido. Seria fácil dizer não, manter as muralhas que havia construído para proteger meu coração ferido. Mas algo naquela voz vulnerável me tocou. Passarei amanhã, brevemente, respondi surpreendendo a nós dois. No dia seguinte, vesti-me com cuidado, não para impressionar, mas para me armar de alguma forma. Um conjunto formal, cabelos presos, maquiagem leve mas impecável, uma armadura de dignidade. Luciana ofereceu-se para me acompanhar, mas recusei gentilmente. Era uma jornada que precisava fazer sozinha. O Hospital Santa Clara ficava a cerca de meia hora da Praia da Armação. Durante o trajeto de táxi, ensaiei mentalmente o que diria, como reagiria. Mas quando entrei no quarto e vi Joaquim, pálido, magro, com olheiras profundas e o corpo parcialmente imobilizado, todas as palavras ensaiadas evaporaram. "Oi, mãe", disse ele, um sorriso hesitante no rosto abatido. "Olá, Joaquim." Aproximei-me da cama, mantendo uma distância segura. Não ofereci beijos ou abraços, apenas um aceno de cabeça. Ele pareceu entender os novos termos, os novos limites. Conversamos por cerca de 1 hora. Sobre o acidente, sobre sua recuperação prevista, sobre o clima. Cuidadosamente evitamos o passado, as feridas, as traições. Era uma conversa entre dois conhecidos educados, não entre mãe e filho. E talvez fosse tudo o que poderíamos ser dali em diante. Quando me levantei para ir embora, ele chamou meu nome mais uma vez. "Mãe, estou verdadeiramente arrependido. Sei que palavras não significam nada depois do que fiz, mas estou trabalhando para mudar, para ser melhor." Olhei para ele longamente, buscando nos seus olhos a sinceridade que tanto ansiava ver. Havia algo lá,
não a pureza do menino que criei. Essa estava perdida para sempre. Mas talvez o início de uma consciência genuína. Espero que consiga, Joaquim, pelo seu próprio bem. No caminho de volta para casa, chorei silenciosamente no banco traseiro do táxi. Não eram lágrimas de tristeza, nem de alegria. Eram lágrimas de aceitação. Aceitação de que algumas coisas quebradas não podem ser completamente consertadas, mas podem talvez ser reconstruídas em algo diferente. Não melhor, não pior, apenas diferente. Ao chegar em casa, encontrei Luciana e Antônio na varanda, esperando ansiosamente meu retorno. Contei-lhes sobre o encontro, sobre as impressões, sobre os sentimentos contraditórios que me consumiam. "Acha que ele está realmente arrependido?" perguntou Luciana. "Acho que sim, mas arrependimento não apaga o que foi feito." "Nem deveria", opinou Antônio gentilmente. "Algumas ações têm consequências permanentes. A questão é, o que você quer fazer a partir daqui?" Olhei para o mar, pensativa. O sol começava a se pôr, criando um caminho dourado sobre as águas que parecia se estender até o infinito. Não sei ainda. Talvez uma relação distante, formal. Talvez nada. Preciso de tempo. E tempo eu tinha. Pela primeira vez em décadas, o tempo era verdadeiramente meu. Não era mais definida apenas como mãe de Joaquim, viúva de Carlos, proprietária das farmácias. Era Amélia, mulher, tia, amiga, empreendedora, amante, jardineira amadora, jogadora de cartas nas quartas-feiras. Uma pessoa completa, multifacetada. Nas semanas seguintes, Joaquim recebeu alta e iniciou fisioterapia. Ligava ocasionalmente, conversas breves e respeitosas. Não oferecia ajuda financeira, nem ele pediu. Havia uma dignidade nessa nova dinâmica que, paradoxalmente, nos permitia uma forma limitada de respeito mútuo que não existia antes. Um dia, cerca de 3 meses após o acidente, recebi pelo correio um envelope contendo uma carta manuscrita e um cheque. O valor era pequeno, cerca de 1/10 do valor da casa de Águas Claras, mas representava, segundo a carta, o início de uma restituição. Joaquim havia vendido o apartamento em Balneário Camboriú e estava usando parte do dinheiro para começar a compensar, dentro do possível, o que havia tentado tirar de mim. Não depositei o cheque imediatamente. Deixei-o sobre minha penteadeira por semanas, contemplando o que significava, o que simbolizava. Finalmente, tomei uma decisão. Endossei o cheque e o doei ao Centro Comunitário Luz da Vida, especificamente para o abrigo que funcionava na casa de Águas Claras. Enviei a Joaquim apenas um breve bilhete, direcionado para onde fará mais bem. A primavera se transformou em verão, e nossa pequena pousada começou a receber reservas para a nova temporada. Antônio, agora oficialmente meu namorado, palavra que soava estranhamente juvenil para 2 pessoas em seus 60 anos, mas que usávamos com um sorriso, ajudava ocasionalmente na recepção dos hóspedes, encantando-os com suas histórias e conhecimentos sobre a região. Luciana e eu expandimos o negócio, reformando o anexo dos fundos para criar mais um quarto para hóspedes. Nosso café da manhã ganhou fama local, atraindo inclusive moradores da região que não estavam hospedados conosco. Nas manhãs de sábado, oferecíamos um brunch estendido que se tornava invariavelmente um evento social animado. Em uma dessas manhãs de sábado, notei um rosto familiar entre os visitantes. Era Joaquim, ainda usando uma bengala, mas com aparência muito melhor do que a última vez que o vira. Nossos olhares se cruzaram através do deck lotado e houve um momento de tensão, de incerteza. Com um leve aceno de cabeça, indiquei que ele poderia ficar. Não era um convite para intimidade, nem uma promessa de reconciliação. Era apenas um pequeno gesto de civilidade, de reconhecimento da sua existência no meu mundo, ainda que na periferia. Ele respondeu com um aceno igualmente discreto. Encontrou uma mesa vazia no canto mais afastado e ali ficou, sozinho, saboreando o café da manhã preparado por Luciana sem tentar se aproximar ou iniciar uma conversa. Quando terminou, deixou o pagamento sobre a mesa e partiu silenciosamente. No guardanapo, vi que havia escrito apenas 2 palavras. "Obrigado, mãe."
Não sei se aquela visita foi um adeus ou um começo. Não sei se algum dia seremos capazes de construir algo que se assemelhe a uma relação saudável. Mas sei que, independentemente do que aconteça, estou em paz. A vida tem um jeito curioso de nos guiar exatamente para onde precisamos estar, mesmo quando o caminho parece tortuoso e doloroso. A traição de Joaquim, por mais que tenha dilacerado meu coração na época, acabou sendo o catalisador de uma transformação que eu não sabia que precisava. Hoje, aos 67 anos, sinto-me mais viva, mais plena e mais autêntica do que jamais fui. Tenho uma nova família, não de sangue, mas de escolha, formada por Luciana, Antônio, minhas amigas do grupo de cartas, os vizinhos da praia, os hóspedes regulares que se tornaram amigos. Tenho um propósito, uma rotina que me dá prazer, sonhos que ainda quero realizar. E tenho a mim mesma, finalmente, completamente, verdadeiramente. A mulher que esteve adormecida dentro da mãe, da esposa, da empresária. A mulher que despertou quando todas as ilusões foram despedaçadas, quando todas as máscaras caíram. Como diz aquela antiga canção, às vezes é preciso perder tudo para encontrar a si mesmo. Foi o que aconteceu comigo. Perdi uma casa, perdi um filho, perdi ilusões que acalentei por décadas. Mas encontrei uma nova casa, uma nova família e uma nova versão de mim mesma. Mais sábia, mais forte, mais autêntica. E isso, percebo agora, enquanto observo o sol se pôr sobre o mar da minha varanda, com a mão de Antônio gentilmente segurando a minha, não tem preço. E assim, queridos amigos que me acompanharam até aqui, chego ao fim desta história que compartilhei com vocês. Uma história que começou com uma traição dolorosa e terminou com um recomeço que jamais imaginei para a minha vida. Quando entrei naquele cartório para assinar a escritura de uma casa que seria o presente de casamento para meu filho, não fazia ideia de que aquele gesto de amor se transformaria no ponto de virada mais significativo da minha existência. As palavras cruéis que ouvi, até que enfim, velha inútil, agora suma da minha vida, rasgaram meu coração como facas afiadas, destruindo em segundos décadas de amor materno incondicional. Mas como vocês acompanharam ao longo desta jornada, o que parecia ser o fim acabou sendo apenas o começo. A dor me forçou a olhar para verdades que eu vinha ignorando há anos. A crueldade escancarada de Joaquim apenas trouxe à luz o que já existia nas sombras. Um relacionamento baseado em interesse, não em amor genuíno. A precaução do meu advogado Dr. Paulo ao incluir aquela cláusula de 90 dias na escritura foi o primeiro sinal de que algo divino estava me guiando. As gravações que fizemos na casa revelaram não apenas a frieza calculista do meu filho e sua esposa Clarice, mas também seus planos para me explorar ainda mais, talvez até me internar em um asilo barato, enquanto falsificavam minha assinatura em outros documentos. Foram momentos de escuridão profunda, momentos em que questionei todo o sentido da minha existência. Afinal, o que significava minha vida se aquele a quem dediquei tudo me via apenas como um meio para seus fins egoístas? Foi quando pessoas inesperadas surgiram em meu caminho. Roberta, minha vizinha que se tornou amiga. Sebastião, meu irmão que atravessou o país para me apoiar. Luciana, minha sobrinha que voltou do exterior e se tornou praticamente uma filha. E Antônio, um admirador discreto de longa data que finalmente teve coragem de se aproximar quando eu estava pronta para recomeçar. A decisão de doar a casa de Águas Claras para um abrigo de idosos foi minha forma de transformar veneno em remédio. Aquela propriedade que meu filho planejava usar como degrau para sua ambição, agora acolhe pessoas que, como eu, foram descartadas por aqueles que deveriam amá-las. Há uma beleza poética nessa reviravolta que me conforta nas noites mais difíceis. A mudança para a casa azul e branca na Praia da Armação, a abertura da pousada Recanto do Mar com Luciana, o romance tardio mais doce com Antônio, tudo isso representa capítulos que nunca imaginei escrever na minha história. Aos 67 anos, quando muitos acreditam que a vida está apenas esperando seu desfecho, descobri que ainda havia muitas páginas em branco para preencher.
O acidente de Joaquim e seu aparente arrependimento trouxeram uma nova dimensão para esta história. Não houve reconciliação dramática, nem perdão instantâneo. Há feridas que, mesmo cicatrizadas, deixam marcas permanentes. Mas houve algo talvez mais valioso: um respeito mútuo nascido da verdade, não da ilusão. Uma relação distante, mas honesta, que substitui a proximidade baseada em mentiras. Aprendi, através dessa jornada dolorosa, que somos mais do que os papéis que desempenhamos. Fui esposa, fui mãe, fui empresária. Mas antes de tudo isso, sou Amélia. Uma mulher com desejos próprios, sonhos próprios, identidade própria. E essa mulher merece viver plenamente, não apenas existir em função dos outros. Hoje, quando acordo com o barulho do mar entrando pela janela do meu quarto, quando tomo café na varanda com o Antônio, quando preparo o café da manhã para nossos hóspedes com Luciana, sinto uma gratidão profunda. Gratidão até mesmo pela dor que me trouxe até aqui, porque sem ela, talvez nunca tivesse descoberto minha própria força, meu próprio valor para além do que oferecia aos outros. Se você está passando por algo semelhante, se está enfrentando a ingratidão de um filho, a traição de alguém amado, ou simplesmente questionando seu valor no mundo, quero que saiba, você não está sozinho. E mais importante, você é muito mais do que a dor que sente agora. Há sempre um recomeço possível, mesmo quando parece que tudo acabou. Agora, meus queridos que me acompanharam nessa história, quero fazer um pedido especial. Este canal, Vovó Lembrou, existe para compartilhar histórias como a minha. Histórias de pessoas reais que enfrentaram desafios e encontraram caminhos inesperados. Histórias que podem confortar, inspirar e mostrar que ninguém está sozinho em suas lutas. Se esta história tocou seu coração de alguma forma, por favor, se inscreva no canal. É um gesto simples que faz toda a diferença para que possamos continuar compartilhando estas experiências de vida. Deixe também seu like, para que mais pessoas possam encontrar este conteúdo. E por favor, compartilhe nos comentários. O que você faria no meu lugar? Já viveu algo parecido? Como lidou com a situação? Sua história, sua opinião, podem ajudar outras pessoas que estão passando pelo mesmo. Acredite, seus comentários são lidos com carinho e gratidão e criam uma comunidade de apoio que transcende a tela. Também queria pedir, se estiver dentro das suas possibilidades, que contribua com o Valeu Demais, nossa forma de receber doações para manter este canal funcionando e trazendo mais vídeos diariamente. Produzir conteúdo de qualidade exige dedicação e recursos, e sua ajuda, mesmo que pequena, faz uma diferença enorme para que possamos continuar este trabalho. Não foi fácil reviver esta história para compartilhar com vocês. Houve momentos durante a gravação em que precisei parar, respirar fundo, limpar as lágrimas. Mas o fiz porque acredito que nossas histórias, quando compartilhadas com honestidade, podem iluminar o caminho de outros. Lembre-se de conferir os outros vídeos do canal. Há tantas histórias inspiradoras, tantos relatos de superação e recomeço que podem trazer conforto e esperança para sua própria jornada. Cada experiência compartilhada é única, mas todas carregam algo universal sobre a condição humana. Agradeço de coração por você ter chegado até aqui comigo, por ter me ouvido, por ter sentido comigo, por ter caminhado ao meu lado nesta jornada de dor e renascimento. Espero sinceramente que algo em minha história tenha ecoado em você, tenha trazido algum conforto, alguma reflexão, alguma esperança. Volto na próxima semana com outra história para compartilhar. Até lá, cuide-se com carinho. Lembre-se sempre de que não importa o quão escura seja a noite, o sol sempre voltará a nascer. Foi assim comigo, e pode ser assim com você também. Um grande abraço desta senhora que aprendeu, aos 67 anos, que nunca é tarde para recomeçar. E lembre-se, suas curtidas, comentários e inscrições mantêm vivo este espaço onde nossas histórias podem tocar corações e transformar vidas. Conto com você para nos ajudar a continuar.